Muito bem. Bom, meus queridos amigos e amigas da UniBR, sejam bem-vindos ao componente curricular Lutas e Artes Marciais e Lutas, ou Lutas e Artes Marciais. A ordem dos fatores não altera o produto, né? É um prazer estar com vocês mais um semestre, de todos os semestres que a gente esteve, né? Muito feliz em ter compartilhado e colaborado com a formação acadêmica de todos vocês. Já bate uma saudade, já estamos terminando, né? Estamos na reta final e na torcida para que vocês, né, todos estejam bem e se formem de uma maneira adequada para transferir esses ensinamentos para diversos segmentos da nossa sociedade por meio de uma educação física mais inclusiva, mais abrangente, que não desenvolve apenas a formação corporal, mas também colabora para desenvolvimento cognitivo e a formação do caráter dos nossos educandos. Sabem que pode contar sempre conosco aí no decorrer do semestre, não somente como professor, mas como amigo, qualquer hora para a gente poder conversar de qualquer projeto, de qualquer sugestão, contem sempre conosco, tá bom? Nosso componente ele tem a finalidade de oferecer para vocês uma ferramenta ainda maior na educação física escolar, para que a gente não abranja apenas as modalidades coletivas tradicionais, né? Por mais que o futebol, o basquete, o handebol, o voleibol tenham grandes benefícios, desenvolvam ótimas valências físicas, não é só isso a educação física. Nós temos diversas atividades que podem ser realizadas, entre elas o atletismo, a ginástica, outras modalidades e lutas também. É uma possibilidade que se encontra também nos parâmetros curriculares nacionais, do BNCCs também, e acho que é salutar a gente ter mais essa ferramenta, somente num dia de chuva, um dia que você precisa de um espaço menor, você pode fazer uma aula de lutas com o pessoal espalhado, dividido, ou em duplas. Então, há várias possibilidades, inclusive, além da educação física escolar, as lutas podem promover uma boa estratégia para ser trabalhada também no treinamento desportivo. Há grandes possibilidades da gente abrir campo, né, para preparadores físicos de lutas, né? Nós temos algumas lutas que já são olímpicas, que é o caso do judô, da própria esgrima, do taekwondo, agora o karatê está entrando, além do mundo do UFC, que é um mundo bem gigantesco aí em relação de entretenimento. Há uma possibilidade também de oferecer treinamento desportivo para esses tipos de atleta, que é uma coisa que é um pouco incomum e está faltando no mercado. E uma outra coisa além, através dos fundamentos das lutas, vocês podem aumentar a gama de preparação física de outras modalidades. Você vê bem, nas lutas, é muito característico o trabalho de velocidade de reação, de controle corporal sinestésico, de orientação espaço-temporal. Então, nessa questão, que é comum na luta, pode colaborar com modalidades como o futebol, o handebol, o vôlei. Acho que a dança e a luta se complementam no quesito de flexibilidade, de expressão corporal. Né? Você tem que ter uma inteligência interpessoal e intrapessoal para dançar na frente do público. A Lili pode falar com mais propriedade, como na luta. Às vezes você sofre um golpe e você não pode transparecer o seu oponente que você sentiu. Né? Então, tudo isso a gente vai estar oferecendo por meio de alguns educativos, de vivências, de experiências, de conteúdos e embasamentos científicos atualizados. As lutas, na verdade, é a minha disciplina mais de origem, né? Que há mais tempo eu ministro em universidades, e foi através delas que me abriu um leque para trabalhar não só com crianças de educação infantil, ensino fundamental, médio, adultos, idosos, mas também com as pessoas com deficiência, que a gente abordou um pouquinho no semestre passado, e vocês sabem que é uma das marcas do nosso trabalho aí. Então,
no decorrer do semestre a gente vai ver tudo isso e mais um pouco. Hoje vamos começar com a origem, né, uma introdução à origem das artes marciais. Vamos fazer um debate no final da aula sobre o desenvolvimento da disciplina, do respeito. Na aula que vem, a abordagem vai ser lutas no ambiente escolar. Aí nós vamos fazer, inclusive, algumas dinâmicas, algumas atividades lúdicas que envolvem a prática das lutas para cada faixa etária. Qual é a abordagem interessante? O que as lutas vai favorecer na questão da formação de cada faixa etária específica? Vamos reler algumas correntes pedagógicas que ajudam a nos lembrar como lidar com cada criança. É uma aula voltada para a educação física escolar em geral, que eu vou utilizar o elemento de lutas. E depois, na sequência, a aula seguinte é preparação física por meio das lutas, né? Como que a gente pode realizar um macrociclo, um mesociclo, né? Como é que funciona uma temporada e quais são os elementos, os sistemas energéticos que a gente pode utilizar nas lutas e através das lutas como parte integrante da preparação física de outras modalidades. No decorrer do semestre, a gente vai conhecer algumas vivências de algumas artes marciais, só que a gente não vai ver isso todas as aulas, porque acredito que se a gente for ver cada aula uma arte marcial, a gente acaba não aprendendo nenhuma. A gente vai ver um pouquinho de cada coisa, então a gente vai conhecer algumas lutas de percussão, que é aquelas lutas de bater e sair rápido, trabalhar velocidade, agilidade, e depois a gente vai ver lutas aí de domínio, né, como o jiu-jitsu, trabalho wrestling, e mais para frente a gente deve conhecer um pouquinho mais algumas lutas brasileiras, né, luta indígena, a própria capoeira, a gente vai ter um desenvolvimento um pouco maior para a gente reconhecer até o projeto de extensão que tem na nossa universidade, que é voltado para idosos. Então a gente vai ter um semestre aí com bastante conteúdo, todas as aulas já estão planejadas, organizadas, e eu vou estar encaminhando todo esse material já mais tarde no nosso portal, tá bom? Nossas reuniões, eu vejo que de repente esse deve ser o melhor horário. Se vocês quiserem antecipar um pouco também não tem problema. Só não dá para ser mais tarde, porque senão fica muito tarde, né? E aí já passa do nosso horário. Mas a ideia é ficar com vocês aí pelo menos uma hora e meia, ou talvez, dependendo da dinâmica, um pouco menos. E a gente vai organizando todas essas temáticas aí ao longo do período. Quando a gente for ter uma aula prática, teórico-prática, eu avisarei antes. Aí eu vou pedir a gentileza de vocês separarem um pequeno espaço, que seja um espaço de 2 por 2, 2 metros quadrados aí, tranquilo, dá para fazer bastante coisa. E uma roupa apropriada para a prática desportiva, certo? Quando a gente retornar, aí vai ter toda uma organização da direção da universidade, da pró-reitoria, da coordenação do curso. E aí nós vamos torcer para que quando houver esse retorno, que seja muito bem pensado, muito bem organizado, né? Enaltecendo a vida de cada um, a saúde de cada um, né? Porque realmente a gente não pode bobear por nenhuma situação dessa. A vida ela é imensurável e a gente precisa ter muita cautela nesse momento. Mas os planos estão prontos, tanto para aulas presenciais, para as aulas remotas. Eu pretendo realmente animá-los, estimular ainda mais a prática e que vocês entendam que adquirindo esse conceito de lutas, vocês vão ganhar uma ferramenta que vocês vão usar, por exemplo, até mesmo na piscina. A gente tem uma dinâmica aí com a hidrocapoeira, a gente tem atividades com a capoeira laboral para fazer em empresas, muito legal. As possibilidades de alguns elementos de luta, de alguns fundamentos, entrar nos circuitos de ginástica funcional para a gente poder ter estações diferentes, né? Eu acho que para você fidelizar um cliente, um aluno, quanto mais estímulos diferenciados, melhor. Então é importante você ter uma estação até um pouco diferente. E as lutas vão
colaborar nesse processo. E no decorrer do período a gente vai ter também a contribuição de alguns amigos meus, senseis de outras artes marciais, que vão gentilmente e voluntariamente nos ajudar a conhecer a essência de algumas modalidades de luta. Beleza? Eu me comprometo a, então, oferecer todo esse conteúdo bem atualizado, dinâmico, estimulante, e aí a gente solicita esse carinho, essa atenção de vocês, né, para a gente poder ter essa harmonia dentro do nosso componente. Tudo bem? Muito bem. Além da prova do professor, além da prova institucional, nós vamos fazer, com certeza, algum trabalho envolvendo as artes marciais. Eu penso em a gente fazer um congresso de artes marciais online, né, para já ratificar. Vai ser difícil a gente organizar algum evento esse ano com o público. Então, acho que um congresso de artes marciais online seria uma coisa legal. E aí a gente vai pensar em organizar algumas etapas, de atribuir funções. E a participação, né, em cada aula, não somente estando aqui, mas dando as suas opiniões, participando efetivamente mesmo, quando eu vou realizando algumas deixas na aula, é importante, né? Você percebam como é difícil a gente hoje cobrar ou desmistificar algo, né, via internet. Cada um tem um plano de internet, cada um tem um problema diário que de repente a gente está invadindo a privacidade de cada um de vocês. Então eu não consigo cobrar demasiadamente essa participação efetiva, mas sempre que vocês puderem dar um pitaco, seja via chat, via áudio ou até com a imagem, com certeza vai me ajudar muito a auxiliar, a dar essa participação em aula aí, tá bom? Muito bem. Até aí tudo certo? Uma pergunta? Beleza? Tudo claro, né? Muito bem. Para a origem das artes marciais, eu queria colocar para vocês que nas artes marciais a gente entende que nós temos uma filosofia que ninguém luta contra. Eu não luto contra o outro, eu luto com o outro. O com o outro é bem diferente contra o outro. Porque esse oponente, esse outro atleta que está ali diante de mim, não é meu inimigo. As lutas, as artes marciais, elas surgiram, sim, em combates, em guerras, em situações de sobrevivência. Mas hoje ela não é mais. E muitos senseis, muitos mestres, infelizmente ainda acham que a gente está nessas épocas antigas. E aí começam a disseminar valores errôneos nos seus discípulos e as lutas, as artes marciais são confundidas com violência, com agressividade. E é totalmente contrário. Nas artes marciais, a gente recebe um equilíbrio necessário para poder ter essa harmonia entre corpo e mente. É muito legal que aquela pessoa que realmente compreende a essência das artes marciais tem um equilíbrio mental maior para situações comprometedoras, situações que fogem às vezes da alçada das pessoas. Então, essa pessoa ela tem que ter esse equilíbrio. Então, eu vou, se vocês me permitem, eu vou compartilhar uma tela aí com vocês para ainda ilustrar mais ainda a nossa aula. O nosso corpo, ele é uma ferramenta que demonstra alguns sentimentos, né? Então, o nosso corpo, ele demonstra muitas vezes o que a gente está sentindo através de expressões que ficam aglutinadas, né, no ser humano. Então, eu vejo que a gente tem muito que valorizar, inclusive, as lutas, por ela trabalhar esse domínio corporal. E nessa ocasião, a gente valoriza tanto as valências, né, de equilíbrio, de força, de flexibilidade. Pera só um pouquinho, eu estou tendo uma dificuldade aqui de apresentar. Pronto, acho que eu consegui agora.
Todo mundo está vendo aí os slides, tudo certo? Está chegando aí? Está compartilhado? Positivo, positivo. Beleza. Aqui para mim não, deixa eu tentar. Agora foi. Bom, beleza. Primeiro tem um pouquinho aí da nossa formação, depois vocês, só de curiosidade, depois eu passo aí para vocês, mas é uma coisa inexpressiva aí nesse momento. Mas eu queria mostrar para vocês, né, tudo sobre, né, como que eu vejo as lutas, né? Toda essa linguagem dos mundos, né, da razão e do coração, nas lutas a gente tem muito essa linha tênue aí, é uma tangente, né? Se você pisar um pouquinho fora da linha, você pode faltar um pouco com a emoção. Se você pisar um pouquinho fora da linha do outro lado, você foge um pouquinho da emoção. Então, emoção e razão vão estar trabalhando muito próximo. Essa é a nossa vida, né? Nossa vida ela é assim. E eu preciso estar preparado para diversas situações que o mundo vai me trazer como experiência, como aprendizado. E as lutas elas trabalham essa visão aí meio que imediata, né? Entre o superficial e a coisa essencial, né? Você vai ter muitas vezes a corporeidade muito boa, só que às vezes não tem tanta sabedoria. E aí quando você envelhece, você tem muita sabedoria e não tem tanta estrutura corporal. Por isso, a reverência para os nossos ancestrais, os nossos mestres, os senseis, né? Que sempre são mais velhos assim e tem uma sabedoria não somente no esporte, na modalidade, mas na vida, né? Por exemplo, ser um mestre de capoeira, no meu caso, não se refere apenas a conhecer todos os fundamentos da capoeira, mas principalmente ser uma pessoa que é uma referência, um exemplo, que dá conselhos, que compreende os valores humanos, tá certo? Muito bem. A palavra artes marciais, ela descende aí, né, de um termo relacionado ao deus grego Mars, né, que é o deus da guerra, e esse deus da guerra, né, do combate, das lutas, é uma pessoa corajosa, né, que luta, que busca seus ideais, que pensa na sua coletividade, no seu coletivo, naquela comunidade, né? O meu nome descende disso, né? Márcio, vem de marciano, né? De Marte, né? De Deus da guerra. E eu acho que talvez até por isso a minha personalidade acho que se deu tão bem nesse mundo aí das lutas, mas nesse quesito educacional, formação global, né, do ser humano. Mas a gente entende que as artes marciais elas têm a finalidade, né, de uma defesa pessoal em relação à busca de valores humanos, né? Tem essa filosofia intrínseca nas artes marciais. E a gente vai perceber isso na origem delas. Muito bem. A gente sabe que os primeiros movimentos de artes marciais foram desenvolvidos lá na pré-história, né? Desde o momento que o homem começava a caçar, esses movimentos de artes marciais estavam dentro do seu subconsciente para poder lutar contra um animal, que seria a presa para a alimentação dele e dos seus familiares. Né? Esse homem, ele tinha um primeiro implemento de luta, que era o tacape. O tacape era essa arma que ele usava ou para combater um invasor ou um animal, né? E nessa época ele usava de alguns movimentos, inclusive movimentos com a própria mulher, né? O cara arrastava a mulher pelo cabelo na época da pré-história. É uns Mas movimentos diferentes, né, professor? hoje em dia é diferente, tá vendo? É outra proposta, né? É outra Tem que, pedagogia. tem que ter um consenso, não é isso? É, um Muito pouco bem, pra lá, um pouco pra cá. muito bem. A gente destaca o primeiro aparecimento de movimentos propriamente de lutas no Egito, né? A comunidade egípcia, que tinha os faraós, aquelas riquezas, eles tinham os seus escravos, que na época era o povo hebreu. O povo hebreu, em determinado período, se rebelou e decidiu, né,
lutar contra os guardas imperiais egípcios. E nessa luta eles começaram a perceber que se eles batessem com a mão aberta, eles tinham um resultado. Se eles concentrassem as forças fechando a mão, tinha outro resultado, né? É a concentração aqui da potência, né? Era um braço de potência. E aí começou a aparecer os primeiros movimentos do boxe, né? Que era essa defesa pessoal, né? No caso dos hebreus, é uma forma mais primitiva. E quando havia o agarrão do guarda real egípcio, eles tentavam sair. Então tinha os primeiros movimentos de wrestling, né? E o wrestling é aquelas lutas de domínio, né? A greco-romana, jiu-jitsu, judô, né? Lutas que agarram. Já depois a gente pode destacar um paralelo, né? Você vê que as lutas começam com essa ideia de realmente de arte marcial, de libertar um povo, mas na Grécia a gente pode citar as lutas uma característica desportiva, porque ela entra nos Jogos Olímpicos, né, que a gente chama de pancration. O pancration é uma mescla de movimentos de boxe ou até de wrestling mesmo, mas com a função da esquimáquia. A esquimáquia eram alguns movimentos como se fosse um kata. Você luta contra um oponente invisível. E essa era a luta mais desenvolvida nessa época, porque principalmente a comunidade grega, ela tinha uma filosofia que era a beleza, o belo, o culto ao corpo, né? E eles não queriam trabalhar uma modalidade que ia deixar marcas do corpo, ia lesionar. Então, deram ênfase aí nesse esquema. Mas a gente precisa ressaltar a importância do Oriente na origem das artes marciais. Foi no Oriente que as artes marciais destacaram principalmente com a questão da concentração, da meditação, que em algumas modalidades de dança nós temos, que é religada também com a parte espiritual, né? Alguns monges budistas, entre eles um bem famoso foi o Bodhidharma, ele foi criando estilos de autodefesa para que os invasores não prejudicassem os templos budistas. E aí ele foi levando para vários templos Shaolins a palavra do budismo, o poder da meditação, de controle corporal, né, mental também, e foi conduzindo essas atividades, né, totalmente interligadas. Por isso que você vê que cada lutador tem, né, um momento de concentração, o lance da respiração, que é muito fundamental para você dar qualidade aos movimentos que você vai executar. Então começa a florescer aí diversas artes marciais, tanto na China quanto no Japão, e depois na Coreia. Né? Na China a gente pode valorizar a, o início aí do Kung Fu. O Kung Fu ele nasce, né, da compreensão mesmo da filosofia oriental, que é de cultivar o belo, de reverenciar a natureza, alimentos com agricultura natural, né, sem agrotóxicos, mas reverenciar a natureza. Daí nascem os estilos do Kung Fu de vários animais. No Japão, a gente percebe a aparição do Karate Kempo, que é aquele karatê dos samurais, né, com a espada. Ao mesmo tempo, né, a gente começa a perceber o próprio karatê surgir. Foi na ilha de Okinawa, quando invasores tentavam invadir a ilha e os camponeses, com as armas, os utensílios da fazenda, da lavoura, eles lutavam com a força da mão, do pé, né? Então, o karatê ele surge dessa necessidade. Na sequência vem o taekwondo, na Coreia, com os militares que tinham, de repente, as suas mãos meio ocupadas segurando algumas armas, então começam a utilizar mais os movimentos de perna, né, os chutes, que é a característica do taekwondo, né, na Guerra dos Três Reinos.
No Japão, a gente pode destacar o aparecimento do jiu-jitsu, não esse jiu-jitsu que é praticado hoje em dia, mas o jiu-jitsu original, que era fatal, realmente imobilizava e concluía, né, com a morte ou com um agravamento de alguma situação crítica aí de saúde. Com o jiu-jitsu, um professor chamado Jigoro Kano, ele cria um estilo diferente, dá nome ao judô. O judô, ele tem a base do jiu-jitsu, mas um processo mais educativo, para assim o judô conseguiu se propagar para o mundo inteiro e virou inclusive uma das primeiras artes marciais a serem incluídas nos Jogos Olímpicos, através do Jigoro Kano. No Ocidente, a gente começa a perceber o aparecimento da capoeira, uma luta genuinamente brasileira, mas que descende da busca dos escravos africanos no período do Brasil colonial em se libertar, né, busca de igualdade social e liberdade, na ida para os quilombos, que eram comunidades que tinham essas finalidades de valores igualitários, e nesse caminho eles se escondiam em matas no caminho do quilombo, e os capitães do mato eram solicitados pelos feitores. Os feitores eram aqueles capatazes do engenho que tomavam conta dos escravos e os castigavam. E aí os feitores solicitavam para alguns capitães do mato para poder capturar esses negros fujões. Só que os negros eram um pouco eficazes na selva, tinham esse costume na, na África, e aí esses negros deferiam golpes como cabeçadas, coices, saltos, esquivas, movimentos até semelhantes um pouco dos animais, e surpreendiam esses capitães do mato que voltavam sem os escravos e diziam assim para os feitores, se explicavam para os feitores: é muito difícil pegar os negros da capoeira. Por que capoeira? Porque tudo no Brasil, a maioria dos termos, era na língua tupi-guarani. Caá significa mata, poeirá significa rasteira. Todo mundo na sua infância deve ter cantado escravos de Jó jogavam caxangá. Lembram disso? Caxangá significa mata comprida. Ca, mata, xangá comprida. Capoeira, mata rasteira. Então é muito difícil pegar os negros da capoeira. Então surgiu a capoeira como uma luta do Brasil. No Ocidente, principalmente depois da década de 50, Hollywood começa a conhecer as artes marciais como uma proposta de entretenimento no cinema. Então aí começa a se destacar o Bruce Lee. Vou voltar na foto aqui do Bruce Lee, que foi a primeira, está aqui, que foi considerado o maior mestre de artes marciais de todos os tempos, o Pelé das artes marciais, que tinha um controle corporal sinestésico absurdo, flexibilidade, força, agilidade, mobilidade, resistência aeróbia, resistência anaeróbia. O cara tinha todas as valências que um atleta gostaria de ter. Não tinha nenhum tipo de dublê nos seus filmes. Ele mesmo dirigia as cenas de luta. Infelizmente, morreu ainda de uma morte meio inexplicável, mas era um gênio realmente. E ele foi o propulsor das artes marciais no Ocidente. E, através de seus filmes, motivou muita prática e abertura de academias e muita exportação, né, importação dos Estados Unidos de mestres do Japão, da China, para abrir academias e fazer grandes centros de artes marciais naquele país. Daí, né, começou a aparecer o kickboxing, o full contact, e depois de um tempo a gente valoriza também a ideia do Hélio Gracie. O Hélio Gracie era o patriarca da família Gracie, que no Pará ele recebeu a influência aí de um mestre japonês do jiu-jitsu que fundamentou o jiu-jitsu natural. Já Hélio criou umas outras expectativas
e outros fundamentos para criar o Brazilian Jiu-Jitsu, e que acabou, né, ramificando para vários continentes, até que um dia, né, o Rorion Gracie, um dos filhos, decidiu criar um programa chamado Vale Tudo, um torneio onde vários atletas de várias artes marciais se enfrentavam, sem regras algumas, qualquer pesagem era mentira, você lutava com qualquer outro lutador de qualquer outro peso, não sentia lutador de 70 quilos lutando contra lutador de 200 quilos, praticamente, e realmente era nocaute, ou era desistência, não tinha regras nos primeiros vale-tudos que foi criado, e eles queriam provar a eficiência do jiu-jitsu. E realmente aconteceu, porque nas 4 primeiras edições, em 3 delas, o Royce Gracie, um dos filhos do Hélio Gracie, se sagrou campeão. Na terceira, ele inclusive foi para a final, mas ele estava lesionado, acabou cedendo a vaga para um outro lutador. E na época, eram 3 lutas no mesmo dia. Você lutava, eram as quartas de final, depois ia para a semifinal, depois era a final no mesmo dia, intervalo de horas só, né? Então realmente era uma loucura o que realizavam, né, no Vale Tudo. Depois ela se organizou maior como empresa, né, com os milhões que ela gerou, e hoje é um grande entretenimento aí e todo mundo conhece o UFC. Evandro, você queria falar? Fica à vontade aí. Pode interromper, não sei se você queria dar alguma opinião, se chegou a abrir o áudio, acho que eu te cortei sem querer, fica à vontade. Não, professor. Então é que eu apertei aqui sem querer, mas tranquilo. Continua a aula. Tá da hora, sensacional. Imagina. Então, começa assim as lutas nessa pegada também de entretenimento. O entretenimento de lutas antes era o boxe, né? O boxe era assim em evidência, lutadores como Mike Tyson, Evander Holyfield, entre outros, davam, né, essa cotação de evento, né, de entretenimento. Depois chega o UFC com essa estrutura toda, né, com todo esse circo que eles organizam, e hoje está em todos os continentes, e como divulgou essa prática de lutas. E as lutas elas vão migrando, inclusive, para estilos na academia, né? Você tem várias lutas que podem ser desenvolvidas nas academias, mas você tem também atividades que podem ser híbridas, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu já dei aula de hidrocapoeira, que foi bem legal, a resistência da água e os movimentos da capoeira, trabalhando para idosos, até para adultos mesmo, né? Mais vezes. Temos hoje, por exemplo, tinha o Body Combat, né? Do Body System, tinha vários tipos de modalidade, entre elas o Body Combat. Eram elementos de luta, mas eram aulas todas programadas. Hoje é uma vertente que existe, é o tal do crossfight, né? Que misturou o crossfit com lutas, né? Então, tem vários elementos que as lutas podem colaborar com vocês, tanto na preparação física, como também alguns fundamentos para oferecer na educação física escolar, que a gente vai falar muito na aula que vem. Muito bem, mas com esse desenvolvimento aí das lutas, a gente percebeu que muitas crianças viraram fãs aí dessas lutas e elas acabaram até utilizando as lutas de uma maneira errônea no seu dia a dia, no seu cotidiano. É uma problemática que a gente teve aí, e eu recebi bastante solicitação de coordenadoras pedagógicas que a gente tem um pouco de influência, né? Vocês sabem que o nosso projeto Capoeira Escola hoje ela está em 30 instituições aí da Baixada, entre elas escolas particulares de educação infantil, fundamental, médio, organizações não governamentais, está em academia, está em universidades. Então, são 30 locais, então a gente tem muito contato com coordenadoras, né, de escola.
e elas vieram me questionar, falar, ô Márcio, estou tendo alguns problemas. Isso, gente, é uma problemática de 10 anos para cá, que vem acontecendo. E foi realmente onde o UFC ganhou corpo, né? Se desenvolveu mais. E aí até queria dividir com vocês e queria até jogar essa problemática para tentar ver essa solução. O aparecimento de uma agressividade ainda maior, né, no público. As crianças estavam fazendo golpes de lutas com os próprios amiguinhos, né? E a gente teve até um caso em Santos que um menino ficou desacordado ali na Praça das Bandeiras, na Praia do Gonzaga, depois que um amigo fez uma gravata, né? E apagou. Ele não quis bater para parar o golpe, quis mostrar força, né? E aí acabou apagando. Então aconteceu essa situação terrível aí. O menino ficou desacordado, foi para a UTI, entubaram. Graças a Deus ele voltou, mas quando voltou com sequelas de coordenação motora falha. Não tinha movimentos dos braços, pouca mobilidade das pernas. Então, isso foi em Santos, né? Em outras cidades aconteceram também situações dessa, até óbito aconteceu, né? Que a gente tem que entender que as artes marciais, as lutas, elas têm muita potencialidade física, tanto para o bem quanto para o mal, né? É uma arma, inclusive está no Código Penal, você não pode utilizar, né, demasiadamente. Mas é uma ferramenta incrível para você organizar toda a tua estrutura corporal. Mas isso vai depender principalmente do professor, né? Do sensei, do mestre, saber dosar a intensidade dos movimentos e principalmente a filosofia das artes marciais. A gente tem até uma frase aí na maioria das academias, quem luta não briga, né? Porque luta é ali no tatame, no octógono, na roda, briga é outra coisa, é outra situação. Há uns 15 anos atrás a gente teve o surgimento dos pit boys, né? Iam para as baladas para serem provocados para poder usar do jiu-jitsu para agredir alguém, para sair como valentão, né? O Gabriel Pensador tem até algumas músicas que relembram, né? Ressaltam essa coisa do playboy, do pit boy. Então, as lutas também podem ser essas ferramentas. Mas no âmbito geral, eu vejo com uma sociedade que se falta tanto respeito com o professor, né? A gente tem escolas, principalmente públicas, que o professor é achincalhado, é humilhado, há uma falta de respeito tremenda. Eu acho que às vezes falta limites, né, nessas crianças, nesses jovens, né? Falta realmente disciplina, compreensão de simplicidade, de humildade, né? E talvez as artes marciais dentro da escola são muito bem-vindas para dar esse caráter, né, de respeito, de conduta adequada, né, de motivar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Todas elas têm essa finalidade. A grosso modo falando, a gente conhece bem, por exemplo, um filme que ficou muito em evidência, o Karate Kid, né? Depois foi feita uma releitura aí com o filho do Will Smith, mas o Karate Kid tradicional você percebe bem, né? O sensei bonzinho, que dava toda uma filosofia de vida, né? Pro Daniel San lá, o Sr. Miyagi, e o sensei mal, né? Que era do Cobra Kai, que não tinha piedade, que usava, né, a luta para se vangloriar. É um filme, lógico que é uma ficção, mas tem muito a ver com a realidade, né? Tanto que até hoje a gente tem, né? Hoje, agora, na Netflix, está abrindo novamente o Cobra Kai, né? Que é a continuação do Karate Kid, mas a versão do outro, né? Do, 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 do inimigo do Daniel San. Mas é interessante dar uma observada nesse quesito. Mas eu queria saber agora de vocês, qual é a opinião de vocês em relação à possibilidade das artes marciais como formação de caráter, como disciplina, como respeito. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência em alguma modalidade de luta, se de repente já participaram,
já fizeram alguma aula de alguma coisa. Seria muito legal eu conhecer um pouquinho aí dessa história de vocês. Estou vendo que o Marquinhos já abriu o áudio. Vai lá, meu campeão paulista, vai lá. Não, professor, eu experiência de arte marcial, luta, assim, eu fiz boxe uns 6 meses no Jabaquara, aqui na Zona Noroeste. Mas eu não fazia ainda educação física, né? Não pensava em ser professor, em cursar educação física, enfim. Mas vendo isso daí como componente curricular, né, e utilizar isso aí na escola, a pessoa tem que ser engajada na profissão, ter um histórico por trás, né? E resumindo, para não me estender muito, eu sou bem resistente a, a passar isso na escola, né? Diante aí de que eu já tive experiência, é um enorme desafio, assim como a dança, mas eu coloco a luta em primeiro lugar, né? E contar com a participação de todos os alunos e evitar briga, né? Porque a experiência que eu tive na residência pedagógica foi uma escola de comunidade, né? Na área continental lá de São Vicente. E aí eu que não tenho experiência didática com luta, não tenho vivência nenhuma, assim, né? Duradoura. É um grande desafio. Eu sou bem resistente quanto a isso. Mas se está na BNCC, a gente pode sim abordar, usar a forma lúdica, enfim, né? Temos outras estratégias. Mas eu sou resistente. Talvez a minha mente mude, né? Vamos ver aí. Essa vai ser um dos meus objetivos nas manhãs de quinta-feira. Você entender alguns benefícios e realmente você que é um cara que sempre sai da sua zona de conforto, não é um profissional que está se formando, que é acomodado, você vai ver só que legal e justamente isso que você colocou. Tem muitas atividades lúdicas que vão colocar para a criança essa ideia do respeito usando esses elementos de luta. Realmente, se você não tiver um pulso, se não tiver uma postura, pode ser uma bomba atômica na tua turma. Mas vocês vão ver que os benefícios são muito maiores do que esse risco, e você tem toda a razão, e eu te parabenizo aí pela sinceridade. Obrigado, professor. Que isso. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Suelen colocou no chat que fez capoeira e karatê, hein? Ó, tá vendo? Por isso que ela é braba, menina braba. A Como é que tá a Pitbull, família, Suelen? Como é que tá essa Pitbull. família aí? Não é bem Lembrando aí, assim, né, professor? Não sou tão brava assim, não. É só a cara, que é mole pra caramba. Eu fiz karatê e fiz capoeira quando eu era criança. Nossa, eu adorava, eu gostava muito. Agora, hoje em dia, eu tô um pouco mole, né, para artes marciais. Mas estamos aí. Com esse barrigão aqui, não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, né? Mas vou tentar. que delícia. Ô, Su, quantas semanas, quantos meses já? Eu tô de 7 meses. A barriga tá enorme. Maravilha. A mochilinha já está pronta, a rota já está traçada para o hospital. Tem que estar esperto, hein? Tá nada, tô mole pra caramba. Não fiz nada disso ainda. Qualquer coisa a Então gente sai faça. correndo com um lençol, com um macacão aqui, um travesseiro e já era. Não, senhora, negativo. Faça a malinha da mamãe, a malinha do bebê, já trace a rota correta para o hospital. Já tem que combinar isso com o pai, hein? Por favor, hein? Vixe, Maria, se depender do pai, filho. É só o lençol mesmo. Enrola no lençol e já era. Tá bom, estamos na torcida aí por vocês. Tá Parabéns, bom, viu? tá bom, obrigado, viu? Vamos lá, minha querida Lili, e você? O que acha dessas ideias aí da formação de caráter e a sua experiência com isso? Bom, minha experiência com luta é nenhuma, de pessoas próximas a mim. Eu tenho ainda um amigo muito querido, que ele chegou a ser até, ele, agora não mais que ele foi embora para Curitiba, mas do karatê, né? Ele era até juiz de algumas competições, mesmo jovem ele era chamado para ser juiz e a irmã dele fazia o kata, que eu adorava toda aquela representação, toda aquela movimentação que o kata fazia.
Mas eu fazendo aula mesmo, eu nunca fiz nenhuma aula, só as poucas experiências com capoeira, e enfim. Mas eu concordo com o Marcos em relação a passar profundamente, né, assim, nas escolas, mas com certeza, às vezes durante as aulas, fazendo parte do currículo, você conhecer, a gente acaba indo, né, pesquisando e passando para os alunos, por mais que não seja uma aula profunda sei lá, jiu-jitsu, capoeira dentro da escola, mas estimula eles a procurarem. Agora, em relação ao passar as artes marciais, seja ela qual for, eu concordo com a filosofia, com toda a filosofia que traz, né, o respeito ao próximo, a concentração, ao autocontrole que tem que ter para fazer, seja a arte marcial que seja. Toda a preparação do pré-luta, eu acho sensacional, assim, da, da, das artes marciais, né? Em relação à respiração e tudo mais. Como eu pratico o yoga há muito tempo, né? Então eu acabo pegando isso também até por conta dessa preparação física, que é muito similar a várias artes marciais. Então, acho que é essa parte que seria interessante passar para os alunos, né? Além das movimentações de luta, defesa, ataque e tal, mas que tem toda uma base, que todos esses atletas que passam por esse treino intenso, eles têm essa base que eu acho que é interessante passar para os alunos. Muito bem, é isso mesmo. Não dá para a gente se aprofundar de uma atividade que trabalha tanto com o seu saber popular específico, né? As pessoas treinam muitos anos, se dedicam, né? Tem toda essa experiência, essa expertise dos golpes, da ataque e defesa, né? Das esquivas, realmente. Mas, como eu falei hoje, por estar na nossa grade, a gente acredita que é mais uma ferramenta para vocês realmente darem essa introdução, ou ter um elemento a mais nas aulas de educação física, ou até na preparação física, depois vocês vão ver, através das nossas aulas, como é importante e os benefícios diferentes que trazem para cada atleta. Muito bom, obrigado. Eu vi ali que o Robson colocou que fez, se eu não me engano, karatê, mas foi expulso o Robson. O que aconteceu, meu amigo? Te expulsaram do karatê, você puxou a faixa do sensei, o que foi, cara? Eu fui expulso porque quando eu era criança eu tinha muito pavio curto, e aí o filho da professora fez dupla comigo, e ele tava se achando porque eu era faixa branca e ele faixa vermelha. E aí eu dei um chute no meio das pernas dele, aí depois disso eu fui expulso. Poxa, mas qual é a tua opinião em relação a isso que a gente conversou agora há pouco? A minha opinião é que eu, tipo, eu sempre curti luta, sempre achei interessante, e agora aprender para num futuro poder aplicar vai ser muito interessante. Legal. Muito bom, Robson. Maravilha. Legal você estar aí com a gente, cara. Obrigado pela tua participação. A Jennifer também colocou ali que começou jiu-jitsu. Poxa, que legal, Jennifer. Mas estava com receio, né? A princípio, muito contato, né? Realmente, é uma modalidade de contato extremo. E hoje, está sentindo diferença em relação ao respeito, Na às verdade, posturas? Né? eu comecei mais para defesa pessoal. Só que quando eu vi, na verdade, não foi nenhum medo de se machucar, foi meio que um preconceito mesmo, de ficar se agarrando com alguém ali que eu nunca nem vi, que eu não conheço. Só que depois, é que quem olha de fora vê isso, né? E depois, quando eu comecei a participar, eu vi que é um total respeito com a outra pessoa. Que não é isso mesmo que você falou, não é de lutar contra outra pessoa, é lutar com a pessoa. Isso aí. Eu li um Vai artigo, né, depender. Pode falar, Marquinhos, pode falar. sobre o jiu-jitsu para fazer o TCC e eu nem sabia, né, que é arte suave, né, o significado. Isso, isso. E aí aí é que quando a gente começa a se instruir mesmo, né, começa a ler e entender, o preconceito vai embora também. Eu também tinha bastante preconceito com jiu-jitsu. Ficava olhando os caras tudo suados, se agarrando com a cabeça, sabe? Meu Deus do céu, eu falei, vixe, isso daí não é pra mim não, cara. Isso daí
é com outro sexo, não é com o mesmo sexo, não. Não, Essa luta não aí leva nem, não convida nem para sair, né? Já vai se agarrando lá no não quer começo. nem, pô, nem uma cerveja antes, né, pessoal? Sei lá, um negócio. Aí todo mundo se atracando lá. Isso daí é bem na época, porque eu tô numa faixa etária, que nem, né, porra, vou fazer 30. Mas há uns 10, 12 anos atrás era aquela miscigenação desgovernada, anarquia do Muay Thai. Muita gente fazendo Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Até então acho que isso deu uma reduzida por causa do UFC, né? Porque trouxe o jiu-jitsu, as lutas de chão. Mas é mais para defesa pessoal mesmo, né? Saber onde bater, saber onde apanhar, saber bater, esse tipo de coisa. É isso aí. Muito bem. Que legal aí. Parabéns, Jennifer, aí, por estar numa arte marcial. Que bacana. Letícia, tem alguma experiência? Está nos Oi, ouvindo? prof. Então, nunca, desde criança, nunca tive contato com nenhuma luta, mas lá na R3, né, onde eu estou trabalhando atualmente, tem o MMA. Então, assim, às vezes eu vejo umas aulas, tal, mas nunca tive a experiência de fazer a aula, fazer alguma luta, algo do tipo. Legal. Beleza, mas vai ter aí com a gente bastante coisa aí no semestre. Meu querido Thor, você que vem aí direto da Marvel, tava com saudade de você. Boa Aí, professor, experiência. não fala assim que é meio, pô. Mas assim, eu vivi 3 aulas, vivenciei 3 aulas só, professor. Só que faz tempo, eu acredito que foi nos meus 13, 14 anos. Eu passava, como eu morava no interior, aí tinha um moleque que ele vinha da cidade lá, aí ele dava aula, um moleque que eu falo assim, um modo de falar, mas ele tinha mais ou menos seus 19 anos. E ele era um cara muito envolvido em confusão, mas olha só, nas aulas dele, eles falavam, a capoeira é só para ser usado em caso de defesa, tá? Nada de confusãozinha boba, usar golpes, não pode, mas ele só vivia envolvido em confusão. É porque assim, de vez em quando ele usava umas drogas aí, deixava ele meio fora do normal, né, professor? Mas era um cara que ele sempre falava, ó, não usa, tá? Porque não pode, isso aí a capoeira não é para usar de qualquer maneira. Como eu acabei de falar, é só em caso de defesa mesmo. Essa droga o E às vezes professor ele toma. se metia em confusão e não usava, professor, que eu vi muitas vezes isso. Eu falei, caramba, engraçado, né? Ele mesmo falava, ele tinha essa consciência, entendeu? Essa consciência, né? E é isso. Pô, legal, cara. Muito bom. Ô, No professor, decorrer aí do semestre. Oi, pois não. essa parte também que a gente está no componente curricular, não sei se é estratégico, né? Por causa que tá no fim, é a última matéria de modalidades, né? Mas é bem puxado mais pro lado do bacharelado, né? Assim, Olha, mais embasado. São pessoas que, pelo menos alunos que se matriculam, você vê o perfil das turmas. Apesar que no começo do curso a gente tinha pessoa que praticava lutas, né, e tudo, e elas se desinteressaram porque o curso tomou uma outra proporção, né, um encaminhamento, né, pedagógico e tudo mais. Mas o que você acha disso daí? então, Marquinho, na verdade, assim, eu vejo que ela está bem no meio, né? Deveria. Ela foi colocada no final, aí só para perguntar para André por quê. Mas ela está bem no meio, ela está entre a cruz e a espada. Eu vejo as lutas com muita potencialidade educacional, tanto que esse projeto que a gente, né, desenvolve vai completar 25 anos em novembro. Então, acredito que é algo que tem tanto tempo, né, deve ter tido êxito ao longo desses anos, trabalhando a formação, principalmente de caráter de vários jovens, crianças, tudo mais. E ela, como você falou muito bem, ela também tem uma característica bastante de bacharel, né, porque envolve essa prática desportiva também. Mas você vai ver, vai mergulhar no mundo aí todas as quinta-feiras e trabalha tanto essa parte do ambiente escolar quanto do treinamento desportivo. Então a gente vai falar nessas duas linguagens. Por exemplo, aula que Maravilha. vem, totalmente licenciatura, mas na outra aula, totalmente bacharelado, vai ser treinamento. Vai ser legal que a gente vai falar das duas linguagens.
Até nas aulas práticas vai ter atividades lúdicas, educativas, que é mais para a escola, e vai ter exercícios que é para desenvolver hipertrofia, flexibilidade, é mais coisa do bacharelado. Isso é muito legal. Positivo. Então, minha gente, bom, a princípio hoje era isso que a gente queria passar para vocês dessa origem, né? Acho que todo mundo falou, né? Todo mundo participou. Estou sentindo falta de alguns amigos e amigas. Vou mandar uma mensagem aí para a Lili passar para eles não faltarem mais, para a gente estar organizando aí as aulas. Não sei se o Beto está bem, os dois Betos. Tá bem, falaram que ia entrar, mas não entraram. Mas eles estão bem, então vão entrar, professor, tranquilo. Tá bom, maravilha, gente. Então, o que precisar da gente, estamos à disposição, não precisa esperar chegar outra quinta-feira para entrar em contato, se precisar de alguma coisa. Aí, conforme for no nosso tempo, a gente vai respondendo, vai tocando. Agora eu vou imediatamente ir lá para o nosso portal, vou começar a disponibilizar os conteúdos, tá? Essa aula mesmo eu já gravei, vou salvar ela aqui, vou disponibilizar lá para todo mundo. Semana que vem, Lili, isso você colocou aí, semana que vem eu vou falar sobre lutas no ambiente escolar. Então vai ter algum momento, vou começar, né, uma introdução, tal, teórica e tal. Quando eu for começar a falar de educação infantil, nós vamos fazer uma dinâmica voltada para essa faixa etária. Parou? Beleza. Aí a gente volta, um pouquinho de teoria no ensino fundamental. Aí vou dar outra dinâmica para o ensino fundamental. No ensino médio a mesma coisa. E aí, públicos especiais, eu vou fazer mais uma outra dinâmica para terminar. Na aula que vem, teórico-prática, 50-50, tá bom? Beleza? O espaço que a gente vai ver tem que ter um espacinho aqui para poder olha, se Marcos, movimentar. eu acho que se tiver uns 3 metros por 3, já ajuda. Se tiver um espaço de ginástica na frente. Vou ter que sair da geladeira aqui, ó. Vou colocar o computador em outro lugar e dá para fazer tranquilo. O que tem dentro dessa geladeira aí? Tem coisa boa? Ah, tem salada, tem aquele arroz gelado, né, professor, da janta, sabe como é, né? Tem ovo. Tem uma mortadela, tem uma mostarda aqui também. É engraçado que ele vai até lá para mostrar lá. Tem leite, queijo ralado, tem uns negócios. Essa pandemia para você convidar a gente, né? Vamos fazer um negócio aí, pô. O nosso churrasqueiro Evandrão aí, ó. Oi, professor. Pode chamar que eu tô dentro. Deixa eu te falar, infelizmente eu vou precisar sair, tá? Tá bom? Aí eu vou ter que passar num lugar, senão... Oi. Sim. Vamos sair todo mundo. Eu ia só pedir se vocês pudessem abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, mandar para a professora Andréia aí, que ela está ansiosa aí para ver. O Evandro vai passar um fax. Vai lá pegar o martelo. Eu vou indo para São Vicente. Vou pegar o martelo e bater na cabeça do Marcos. Agressão. Brincadeira, Marcos. Vai lá, professor, vou ligar a câmera. Só um minuto, vamos lá, atenção. Cadê a Letícia e a Jennifer? Cadê a Jennifer e a Lelê? Um minuto, preciso prender o cabelo, pelo menos. Peraí. Já se prepara, as próximas achando melhor ângulo da cara de sono. Chamada, hein? A Sueli como? Já com a camiseta do Eliseu pra correndo na Ilha Pochá. Cadê a Sussu? Cadê a barriga, Sussu? É só pra matar a saudade, só. Vai, gente. Vamos lá, atenção. Sorriso. Deixa eu só tirar daqui, senão vai ficar no rosto da Lili. Peraí. Atenção. Eita. Obrigado, gente. Estava morrendo de saudade. Um beijo no coração. Bom final de semana. Precisar também. Um beijo, turma. Tchau, falou, prof. Tchau, galera. Tchau. Valeu. Falou, galera.